Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, nossos irmãos que se apresentam aqui fisicamente, os nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Instagram. Iniciamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para o estudo, a compreensão acerca do Evangelho à luz do Espiritismo. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 24, que tem como título Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Estudaremos o subtítulo A candeia debaixo do alqueire e por que Jesus fala por parábolas. Quem fará o estudo para nós é o nosso irmão Maico, trabalhador e estudante da casa. E na hora da sustentação dos passes, será discorrido a leitura do Caminho, Verdade e Vida, lição 179, que tem como título O Novo Mandamento, e quem fará a sustentação para nós também é o nosso irmão Márcio, trabalhador e estudante da nossa casa. Antes de iniciar a leitura, gostaria de dar alguns avisos. Peço, por favor, que vocês desliguem os celulares e, se vocês precisarem por algum motivo atender, que atendam lá fora. A nossa casa oferece estudos das obras doutrinárias de Kardec, o Pentateuco, e outras obras doutrinárias. Quem quiser mais informação acerca dos dias e horários, fica um mural ali no nosso salão, ou entrar no site www.centroespiritautivopanfiro.com.br. Nós temos a nossa obra social todos os sábados, de 9 às 11. Quem puder contribuir com alimento, com roupinhas, será muito bem-vindo. Mas, sobretudo, pedimos também a ajuda, o apoio moral. Precisamos de trabalhadores na seara do Cristo. Então, iniciamos agradecendo a Deus, mas que também possamos aprender a servi-lo com fé e constância. Eu vou dar início à leitura do Caminho, Verdade e Vida. Lição 179. O novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. Está em João, capítulo 13, 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir, nessas palavras do Mestre, absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O amo teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento
que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem sabe agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho em que essa característica não assimila as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Pedimos aos irmãos que mentalizem o rosto de Jesus, trazendo Jesus às suas telas mentais, e assim possamos juntos iniciar a prece. E nós dizemos assim: Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre querido, aqui estamos, Senhor, na Tua casa de amor. Te pedimos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo. Pedimos, Mestre, que envolva o nosso irmão, para que ele possa falar de forma calma, tranquila, e que possamos, Senhor, a todos nós compreender verdadeiramente os seus ensinamentos. Pedimos a aproximação e o amparo dos espíritos benevolentes, responsáveis por esse trabalho, que possam nos intuir, nos ajudar. E assim, Mestre Jesus, envoltos dessa atmosfera, essas vibrações de paz, de amor, de gratidão, te pedimos, Mestre, a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou ler só o item 1 e vou passar a palavra para o nosso irmão Maico. E o capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Passo agora a palavra para o nosso irmão. Que Deus te ajude e te envolva. Boa tarde a todos. Deixa eu ajeitar aqui, vamos torcer para eu me manter equilibrado aqui com esse microfone. Para mim já foi bacana quando ela anunciou a gente e ela fala estudante, né? Gostei da parte do estudante. Eu não sou palestrante, né? Trabalhador somos, mas somos estudantes eternos da doutrina espírita. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, talvez. É bom a gente ter a ideia de oportunidade, né, e de estudo para se falar desse tema. O tema de hoje, ele não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Primeiro a gente pede uma explicação, né? Tanto para quem está presente, mas sobretudo também para quem nos ouve à distância, e até os desencarnados também, que podem ter o desconhecimento das palavras que se usava naquela época. Tanto a candeia, né, quando a gente fala de candeia, a gente está falando de um local que se colocava a luz, né, falava candeia ou candeeiro, né, e se colocava elevado. Então, se colocava uma luz ali para iluminar o ambiente. E talvez, né, falar de alqueire, a gente peça uma explicação um pouquinho maior. Quando a gente fala de alqueire, a gente está falando de uma medição diária, né? Hoje a gente, quando fala de alqueire, fulano tem tantos alqueires de terra. Naquela época, o alqueire era para medir também, mas era para medir, era um cesto que media ali a quantidade de coisas que eram colocadas ali, da farinha e de outros termos. Então, botar a candeia embaixo do alqueire era virar o alqueire de cabeça para baixo e botar ali a candeia, ou seja, esconder a luz. E quando se fala de doutrina espírita dentro de uma casa espírita, qual é a maior luz das nossas vidas? Tem uma cola aqui, né? Jesus. Mas saindo de Jesus, que veio
a nós como revelação do Pai, nos ensinar através do exemplo dele, depois de Jesus, a doutrina espírita nos traz a oportunidade da luz. Vamos falar de Jesus, sobretudo até porque a passagem traz a comunicação que o mestre fazia, né, através das metáforas. Mas é importante que a gente comece hoje pensando em doutrina espírita como revelação sim, porque a gente já sabe que é, mas como essa luz que precisa ser colocada na candeia e elevada aos olhos de todos. Papel que a casa espírita faz muito bem, né? A grande questão aqui é como eu tenho feito isso e o que a doutrina espírita tem me ajudado a colocar ela como luz para os outros. Como o meu conhecimento adquirido na doutrina espírita, os anos, no meu caso especificamente, meus anos de Leon Denis, né, e meus anos de SEAB somados, todos os cursos feitos, refeitos, quantidade de quartas-feiras trabalhada, no meu caso, dentro da sala da cura, do Leon Denis, e outras noites aqui no SEAP, como isso serviu para me modificar perante a vida, perante ao outro que vai me olhar e vai falar assim, opa, olha a doutrina espírita aí. Porque tem alguns casos que talvez é melhor botar debaixo do arqueire mesmo. Porque muitas vezes somos espíritas e temos dificuldade de manter uma vida passo a passo que ande junto com a doutrina espírita. Moral, eticamente, que está ligado à moral também, mas sobretudo como modelo do tamanho que nós temos, é óbvio, a gente não está falando do Mestre Jesus. Então esse ponto é importante. E para falar da doutrina espírita, o que vem antes? Né? O que o Mestre Jesus destaca, e mais uma vez, todo mundo que por um acaso já ouviu palestra minha, eu vou falar do Altivo 100% das vezes, sempre vejo a aula dele antes de dar palestra, e não foi diferente dessa vez, né? E eu lembro que ele estava falando de uma palestra lá que deram para ele falar, e o tema, enfim, não era comum para ele. Ele falou, eu gosto de falar disso aqui, ó. Sempre fale de imortalidade da alma. Sempre que nós possamos falar de doutrina espírita e levantar essa candeia, esse candeeiro que é a doutrina espírita, botar lá em cima a luz, fale da pluralidade das existências, fale da reencarnação. Então, no mês de setembro, é um mês que todo mundo já sabe, a divulgação correta e incorreta, nos 4 cantos, falando a respeito, né, do índice de suicídio, que não a doutrina espírita, com a imortalidade da alma, com a reencarnação, para poder aliviar os nossos corações. Então é isso que fica nesse início, nesse momento da gente entender por onde a gente vai passar no dia de hoje, mas sobretudo voltando o olho para a doutrina espírita e para eu espírita, como um exercício de iluminação. O quanto eu consigo, através do Mestre Jesus, através da fala dele, através do exemplo, através do trabalho dentro da casa, todos aqui somos trabalhadores, a maioria que está aí também, e já estamos aqui, já optamos estar aqui, e a gente já pode adiantar uma questão. Uma delas é, por que não para todo mundo? Né? Lá no item 3, é, por que não para todo mundo? Por que o senhor fala por metáforas? Ah, porque é só para entender quem está no momento de entender. Né? Por que isso? Vamos pensando até a hora que a gente chegar para poder aprofundar. Por que só chega para alguns?
que só chega para quem está aqui, nesse momento? Porque se a gente está falando do mês de prevenção do suicídio, e tem tantos riscos por aí, por que todas as salas de todos os centros espíritas não estão lotadas? Então, eu acho que é um pouquinho nessa direção que a gente vai caminhar. Fazer uma leitura aqui. O capítulo começa assim. Por que Jesus fala por parábolas? E o capítulo, como a companheira já falou, é não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item 1 eu vou repetir. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa, todos aqueles que estão no bairro, todos aqueles que estão na família, todos aqueles que estão na cidade e no país. Na segunda passagem, Lucas falou um pouquinho diferente, a mesma coisa. Ele fala assim: ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo da cama, mas coloca sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Lucas, ele alongou um pouco, ele melhorou as palavras, né, tirou o alqueire, botou algo que metaforicamente ficasse mais fácil de ser entendido por mais pessoas. Então, não só Jesus, mas os apóstolos, eles foram alterando ali a forma de comunicar. E como cada um comunicava e tinha uma fala, uma escrita, quando a gente lê diferente, alcançava mais pessoas. Mas o objetivo era o mesmo, né? E aí a gente vai para o item 3. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu falas por meio de parábolas? E eu já falei aqui no começo. Por que Jesus falava por parábola? Por que ele não falou para todo mundo? Porque a fala dele é essa, no primeiro momento, né? A primeira fala dele é assim, ó: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido. Por que essa diferença? E aí vamos lembrar da Igreja Católica, para a gente poder diferenciar uma coisa da outra. Lá atrás, quando tinha os mistérios, poucos tinham acesso ao conhecimento que era revelado para poucos dentro da igreja. Tinha um objetivo do domínio através do conhecimento. Poucos detêm conhecimento, logo poucos, que era a igreja, dominava o restante, que dependia da igreja, e tinha nela alguém que ordenava, que conduzia, que escolhia inclusive o que ia ler, o que ia falar e o que ia fazer. Isso é uma coisa. Quando Jesus traz essa ideia, é outra. Por que eu vou falar para o Márcio o que o Márcio ainda não consegue entender? Por que eu vou vir aqui? Por que o Michael está aqui falando? Porque o Michael está em sintonia com quem está assistindo. A minha fala vai ao encontro e talvez esteja até abaixo. O que não pode é o Michael vir aqui falar de uma forma tão rebuscada, tão detalhada, de fatos históricos inacessíveis, que ninguém entenda o que a gente está falando. E outra, quantas pessoas estão prontas hoje para entender de fato a imortalidade da alma? Qual é o impacto de eu falar para alguém que ele vai reencarnar, sendo que hoje ele é rico, poderoso, que ele tem toda uma questão trabalhada para poder perpetuar a riqueza perante a família?
talvez ele pense em reencarnar na própria família para poder aproveitar a riqueza, né? Tem isso também. Temos fatos históricos que falam um pouco sobre isso, né? Gente que enterrou o dinheiro para poder reencarnar e buscar. É isso que é a seriedade. Quando Kardec chega em 1860, 65, e traz todos esses ensinamentos, olha a bomba que ele coloca na mesa. Toda vez que eu falo aqui um pouco sobre aquelas passagens que todo mundo considera um pouquinho estranho, né? Tem um capítulo só para isso. Falar de reencarnação e imortalidade da alma no século XVIII não é estranho. Não era quase subversivo. Né? Foi caçado ele, né? Foi caçado. Foi rejeitado pela ciência, né? Porque ele era um homem de ciência e ele foi rejeitado de onde ele saiu pela fala sobre a doutrina espírita. Então é que a gente tem o entendimento do carinho e de cuidado que o Kardec e os espíritos tiveram com a gente. Jesus não amava aqueles homens que Jesus tinha com a gente, né? Jesus não amava os homens que ele não fornecia o conhecimento naquela época? Era diferente para ele? Não, eles não estavam no momento de ouvir. Se Jesus chegasse hoje aqui e falasse em salvação, quantos dias ele ficaria vivo? É um pouco sobre isso, sobre a gente entender, e aí a doutrina espírita pede o quê? Eu tenho que ler, eu tenho que interpretar, eu tenho que conversar, por isso que tem os cursos, porque eu tenho entendimento, e daqui a pouco o outro fala alguma coisa, alguém traz um exemplo, para poder enriquecer. Fala assim, um capítulo, são 4 itens pequenos, mas muito ricos. Né? Então, quando ele fala assim, ó, e aí ele continua, ele fala assim, porque, e aí complica um pouquinho, né, na nossa cabeça, né? Porque ao que tem, lhe será dado, e terá abundância. Conhecimento, né? Ele já tem, ele tem a condição de receber mais será ofertado. A gente tem que pensar sempre no plantio, na terra que não está preparada, né? Alguém planta, né, em terreno que não pode ser bem trabalhado, bem adubado. É um pouco sobre isso. E aí ele lá na frente fala assim, por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Não adianta falar. Fala assim, eu estou aqui, ouvi isso, pô, que coisa linda que a gente está ouvindo. Quantas vezes a gente pensou nisso? Pô, eu estou ouvindo uma coisa muito bonita, queria que fulano estivesse aqui. Fulano não está nem pensando em você. Fulano sabe que tu vai toda quarta-feira para o centro, todo sábado para o centro, que aqui você bota lá o nome das pessoas que estão em sofrimento, que quando desencarna você bota, a pessoa vive contigo, está em sofrimento lá pelas questões, seja elas quais forem, mas não está conectado. Quando a gente vê, eu já dei muito passe às quartas-feiras, né, e isso acontecia muito no Leão Denis, com as mães, e sempre as mães, ou sempre não, mas 99,8% as mães, com a fotinha do filho. E não estou eu aqui para falar que nada era feito em nome daquele amor, tá? É óbvio que dentro da possibilidade do outro receber, o máximo seria feito. O que faz isso? Adianta essa mãe botar no candeeiro as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo para aquele ser que não está pronto? Infelizmente, ainda não. Porém, é importante que a gente entenda. Ninguém, em momento nenhum, seja aqui, seja em qualquer centro espírita, falando, ou seja na rádio, ou seja, tem a condição de dizer que o outro não pode se movimentar. Não é sobre isso. A gente está falando, interpretando o Evangelho. Vamos trazer para o dia de hoje? Nem Michael, nem Márcio, ninguém vai falar que o ser que está desconectado lá da doutrina espírita, em momento nenhum ele possa virar.
que em momento nenhum a gente descubra que ele já tinha uma base que simplesmente estava abafada pela quantidade de materialidade que ele colocou em cima. Precisamos e merecemos falar um pouco sobre isso, porque todos nós chegamos aqui depois de estarmos muito afetados moralmente. Não chegou santo aqui, né? Chico falou que se a doutrina espírita dependesse de santo, não ia ter centro espírita. Que bom, senão eu jamais estaria aqui. Fizemos uma brincadeira quando chegamos, a gente estudou no Colégio Salesiano muito novo, e aí a gente estava aqui comentando, que a gente sentava lá atrás, e eu falei, e aí eu falei com outras palavras, mas eu quis dizer assim, ó, quem dera que todas as coisas que eu criei, né, que me prejudicaram, fosse no tempo de escola. Eu estava bem, eu não teria dado tanto trabalho para a espiritualidade. Então, a gente precisa se entender nesse lugar. Mas foi a luz de algum lugar que refletiu ao ponto de eu olhar para aquela direção. E está buscando. Como todo mundo aqui está buscando, como vocês vieram aqui buscar. Vocês estão prontos para estarem aqui? Sim. Senão não estava. Aqui a gente não está perguntando, nós estamos prontos para ser perfeito? Eu posso responder por mim. Não estou. É isso que a gente tem que pensar. E vir aqui à casa espírita, e vir ouvir de Evangelho, o Livro dos Espíritos, é exercitar a mente. O grande desafio de estar aqui não é trazer coisas prontas, né? Receitas para que vocês possam seguir. Não. É que a gente possa despertar em mim, em vocês, em todos nós, a curiosidade de adentrar aos meandros do Evangelho segundo o Espiritismo. Quantas vezes lemos esse capítulo? E entendemos que quando Jesus fala por metáfora, não é para complicar, é que primeiro ele seria atacado por muitos, se ele fosse muito claro. E por outro lado, né, nem todo mundo estava pronto para receber. É isso. E hoje a gente fala abertamente, imortalidade da alma, está no centro espírita, está na internet, e como é que a gente tem quantidade de pessoas que nos buscam para falar sobre isso? Quantos? Quantas pessoas estão dispostas, né, a cortarem parte da materialidade que a gente aprendeu desde cedo que era bom, né, que os prazeres eram o que tínhamos de melhor para conquistar, e eles começavam pelos bens. Então eu tinha que ter sempre uma boa profissão, que me destacasse, que fizesse eu ganhar muito, para ter muito, para conseguir tudo. Então, desconstruir isso, ainda que não tenhamos conseguido, porque nem todos conseguimos fazer esse percurso, mas essa construção, né, que a gente pode chamar uma construção hegemônica, né, é algo que está posto aí. Então, sempre quando a gente pensa nessa direção, prazer. Eu saí de férias agora há 10 dias. Quando as pessoas saem de férias, fica uma olhando as fotos das outras, né? Então, assim, quem curtiu mais as férias foi quem viajou mais. E eu adoro uma pergunta, que bom que eu fico muito mais simpático do que eu sou no dia a dia, então eu vou responder ela de forma muito melhor. Mas o que você vai fazer nas férias? Né? Eu falei, nada. Nada. As férias é para não fazer nada. E eu vejo que tem gente que tem planejamento com agenda, o que vai fazer no primeiro dia, o que vai fazer no segundo dia. Quando viaja, tem um planejamento. Eu falei, Jesus, eu sofro só de pensar, porque as férias para mim, sobretudo, talvez pelo estresse do trabalho, é um momento de esvaziamento. Esvaziamento. Eu não preciso provar nada nas minhas férias. Eu não tenho que provar nada a ninguém nunca, mas assim, nas férias sobretudo, que é um momento ali meu, exclusivo. Né? Então, assim, se a gente pegar e olhar, e a gente desdobra isso para N fatores da vida, nós estamos presos nas questões relacionadas ao ter, ao ser, né? E aí está ligado a ter dinheiro, ao sexo, o nível de marido, né? O de homem, ou de esposa e mulher que nós temos, então qual o status dela, qual é a característica dela, dele,
quais são os traços, enfim, bem-sucedido é isso. E aí quando a gente chega, vem cá, vamos ouvir aqui, ouve um pouquinho da doutrina espírita. E aí fala assim, não, mas você pode mudar a tua vida. O Nagai fala uma coisa muito interessante. O Nagai fala assim, ó, não fiquem chateados, então não fiquem chateados comigo nem com ele, tá? O Nagai fala assim, ó, se você não tem problema, se prepare, que ele está chegando. Porque a vida é constituída de oportunidade de crescimento. Quando a gente fala de reencarnação, eu vou ler sobre isso, um pedaço, para nós podermos assimilar um pouco mais. A grande oportunidade da reencarnação é desenvolvimento do espírito. Ninguém desenvolve o espírito na piscina. A piscina é maravilhosa, mas não desenvolve. Não desenvolve. A gente não desenvolve jogando. Jogando, então, hoje, é um dos maiores problemas que a gente tem, está superando aí, né, outras dependências. O jogo hoje se tornou uma coisa patológica e muito grande, né, e epidemiológica também no Brasil. E as pessoas estão lá perdendo tudo e achando maravilhoso. Então, por isso que quando eu falo que esse salão podia estar cheio, é porque mesmo tendo dores em todas as famílias, as pessoas elas não conseguem parar e falar assim, não, eu vou estar aqui, nesse momento. Eu escolhi estar aqui nesse momento. Acho que todo mundo aqui escolheu estar aqui nesse momento. Eu escolhi. Eu trabalho essa hora é meu horário de trabalho. Eu tinha um day off para tirar, que é um dia que a gente tira, porque eu trabalhei num sábado. Eu tirei hoje. Não, porque eu queria estar aqui. Porque eu preciso estar aqui, por outros motivos. Minha agenda está complicada, eu não estou conseguindo vir no centro às segundas, terças à noite que eu estava vindo, então eu tenho que buscar. Por quê? Porque a minha encarnação é problema meu. Por quê? Porque a candeia para mim já foi posta acima, e para todos vocês também. Quando eu falo de candeia na reencarnação, é conhecer a doutrina espírita. Só lamento, quem já conheceu, não tem mais desculpa. E quem está ignorante porque não quer vir, também não tem. É sobre isso. O Evangelho, ele é vivo. O Evangelho, para a gente se tornar mestrando de Evangelho segundo o Espiritismo, não serve. Não serve. Ele tem que me movimentar, ele tem que movimentar todos nós. Mas vamos seguir com a palavra do Mestre, que é melhor, e aqui no caso é o comentário de Kardec. Kardec fala, o comentário, né? É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida a todos. Mas ele explica, dizendo aos seus apóstolos, eu lhe falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Repetiu, tá? O que já estava lá em cima. Eles veem, olhem, ouvem, mas não entendem. Dizer-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque foi vos dado compreender esses mistérios. Já falamos sobre isso. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Adoro a ideia de falar sobre crianças, porque se a gente for a Joana de Anjos, ela vai falar que a gente é um monte de adulto infantilizado, né? Um monte. Exatamente sobre isso. Quando a gente fala de maturidade espiritual, né, quando ele fala de Jesus tratar alguns como criança, é exatamente assim que a gente se coloca. A gente se coloca na posição da criança. A gente escolhe o que vai fazer, a gente faz, a gente desencarna. E a reencarnação nos traz a oportunidade de escolha para poder aparar, né, aquelas arestas do espírito, e aí podemos falar, escolhemos a casa, escolhemos os bonequinhos que vão estar dentro da casa, escolhemos a profissão, enfim, escolhemos de acordo com as nossas necessidades.
Tudo isso acompanhado com o nosso guia, que vai ser corresponsável da nossa encarnação. E aí, como é que a gente faz quando chega aqui? Não quero. Não quero. Ah, mas você vai ser isso, não quero. Mas estava programado. Você ia ter 3 filhos. A gente infantiliza o processo reencarnatório. Acho que a Bianca Cirilo fala bem melhor do que eu sobre isso também. A gente finge que não fez nada, porque é fingir, porque ainda que a gente não recorde, a gente toda noite se conecta com o nosso plano. Então a gente finge sim, a gente infantiliza. Todos nós que estamos aqui e sobretudo nós que nem queremos ainda estar ouvindo algo que possa nos ajudar a seguir o caminho que foi planejado no nosso processo reencarnatório. Então, é isso. Sim, foi o marido que você escolheu, sim. Ah, tem que ficar com ele para sempre? Não. Já falamos sobre isso lá na indissolubilidade do casamento, não é a palestra de hoje. Mas sim, temos comprometimentos ali, como temos com a esposa, como temos com os filhos. Ah, meu filho é rebelde, é mesmo? Que legal. O que você acha que fez na outra encarnação para ter um filho rebelde? É muito comum a gente minimizar, né, passando para o outro a culpa de todos os fatores que não atendem às nossas vontades. É normal do ser humano e normal do ser humano adulto que está infantilizado também. Quando a doutrina espírita fala assim, ó, tem o processo reencarnatório e quais os motivos que tem, a gente tem que pensar sobre isso. Vamos ler um pouquinho do Livro dos Espíritos? Ó, capítulo 4, pluralidade das existências. Leiam, todos. Vai falar de reencarnação, justiça da reencarnação, mundos diferentes e uma série de coisas. Vamos ler aqui a primeira pergunta que Kardec fez sobre a reencarnação. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Aí os espíritos falaram, experimentando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? A alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é-lhe necessária a prova da vida corporal, ou seja, não dá para pular etapa. Tem grandes discussões durante cursos sobre André Luiz, né? Porque André Luiz, tudo fica muito claro lendo os livros dele, que ele se desenvolveu muito no plano espiritual. Errou bastante na última encarnação, né? Antes de toda aquela reportagem longa, né? Porque é considerado repórter da espiritualidade, devido a tantas informações que nos trouxe. Então, mas André Luiz vai precisar reencarnar. Vai precisar reencarnar. Sim. É só aqui que a gente pode medir se aprendeu mesmo. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho sobre esse processo da Terra? Qual é o ambiente aqui? O ambiente é tranquilo? É bom? Fluidicamente é favorável? Não, é um mundo de provas e expiações. André Luiz saiu de um mundo de provas e expiações. Para ele passar para outro mundo, ainda que ele tenha feito um trabalho maravilhoso e evoluído sim, né? A gente discutiu isso, tem essa questão no Livro dos Espíritos. Evolui, desencarnar, evolui sim, porque ali tem um conhecimento estabelecido, mas a prova prática é aqui. A prova, ele pode ter adquirido conhecimento, evoluído na asa do conhecimento, mas aqui que ele vai tratar da questão moral. Vai ser a hora que oferecerem o uísque para ele de novo, porque ele relaxava com uísque, né? Vai ser nessa hora. Vai ser na hora que tiver um pai que faça isso, que esteja perto dele, ou outro qualquer, no trabalho, não importa. Então, a reencarnação, ela traz essa responsabilidade, né? Ela tem um motivo de ser, mas a gente vai ter que estar no local correto para poder evoluir. Esse é o motivo. E aí tem uma pergunta B aqui da 166, que é do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então, a alma tem várias experiências corporais? Sim.
Todos temos várias experiências. Os que dizem o contrário, querem vos manter na ignorância, em que eles próprios se encontram. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo deles. E às vezes não tem nada a ver pessoalmente com a gente. Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre obsessão simples. Tem muito a ver com os parceiros. Infelizmente tem uma brincadeira que os homens, não me espanta serem os homens fazer essa brincadeira, que quando um deles casa, fala assim, perdemos um guerreiro, né? É o cara que vivia ali na saída com eles lá. É exatamente assim eles. Quando eles têm um de nós que está fazendo um caminho, que o álcool já fica sem graça, por quê? O espírito é proibido beber? Não deve. Vou falar a palavra proibição, não deve. Eu estou aqui na segunda para estudar, não dá para beber, na terça não dá, na quarta da passa não dá, no sábado, aí vou beber, na sexta eu não venho porque eu não estou dando dizer obsessão, mas vou beber na sexta para dar passe no sábado? Não dá. E aí a gente passa e fala assim, mas para que você bebe? Porque é legal. Mas para quê? Para que você toma remédio para dor de cabeça? Para tirar a dor de cabeça. Para que você bota açúcar no café? Para adoçar e ficar mais gostoso. No meu caso não, porque eu tomo sem açúcar. E para que eu bebo? Porque se eu estudo doutrina espírita para entender, eu tenho que entender por que eu bebo. Ele tem um espaço ali na minha vida. E se ele não tem um espaço consciente, piorou. Ele tem um espaço inconsciente. Que aí a gente vai começar a falar um pouquinho aqui sobre psicologia. Está ali. Tem um desejo ali. Quando eu falo de processo reencarnatório, e quando eu falo e vou repetir até o final, de botar ali o candeeiro aceso, com a doutrina espírita, é para isso. É para... André Luiz já sabe, né? Porque ele ensinou tanta coisa. Ele viu tanta coisa lá que a gente fala assim, é impossível ele vir aqui e errar. A maioria acha, né? Então, vou contar um caso para você. Tem vários, né? A gente tem... André Luiz nos possibilitou, né, com alguns livros, e um deles tem uns companheiros, que está no livro Os Mensageiros, tem um capítulo lá, que é só de médiuns falidos. Só médium falido. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente está aqui encarnado ainda. Aqueles companheiros, e muitos deles, tem Otávio, né, tem vários casos distintos que a gente não vai descer aqui em detalhes, mas eram espíritos que se prepararam de 20 a 30 anos para reencarnar com tarefa mediúnica, ou com tarefa que traria benesses à família, ou à doutrina espírita, ou ia reparar com aqueles que ele, de alguma forma, prejudicou. E faliram. É só de falência. Eu lembro que quando eu li, eu estava no COMP, né? O COMP era o curso de orientação mediúnica lá do Leon Denis, a gente fazia para virar médio. Aqui também a gente tem ele, que na verdade se transformou no estudo de segunda-feira do Livro dos Médiuns, né, que tem o mesmo propósito. Aqui é até mais completo, porque a gente estuda constantemente, ele não acaba. Não tem um curso que tu pega o diploma e vai embora, né, que é excelente, né? Mas nem todos nós gostamos. Eu estava falando com uma outra pessoa de outro centro, né, que eu estou aqui, e ela falou assim, caramba, mas lá você tem que continuar estudando, né, direto. Aí eu falei assim, mas não é para estudar direto? Aí ele falou assim, já tem livro dos médios, vou ficar fazendo todo ano? Eu falei, então tá bom. A gente fazendo todo ano, a gente já falha. A gente fazendo todo ano, a gente se atenta e olha ali e fala assim, caramba, é isso. Eu não posso deixar que aconteça isso. Quantos momentos, olhando para trás, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que a luz dos espíritos da casa de Leon Denis, que à época eu estava lá, e que continuam aqui com a gente no CEAP, fala assim, cara, puxa o Michael. Mas ele não está me ouvindo. Então fica ali do lado dele. Vai ter uma hora que ele vai te olhar. É isso.
É assim que eles fazem com a gente, é assim que eles fazem com os nossos amigos que a gente ama. Então, não deixa de botar o nome, não deixa de fazer a prece, não deixa de fazer o culto, não deixa de manter o candeeiro levantado. Ah, mas ele não quer, isso não é problema teu. Nosso problema é fazer a nossa parte. Pô, eu tenho compromisso com esse sujeito aqui, se ele me dá trabalho, eu tenho que ajudar o dobro. É muito bom a gente estar aqui. É muito bom numa quarta-feira, 3 horas da tarde, a gente ter uma oportunidade de ter um espaço desse, que nos conforta, porque é um espaço muito confortável, né? Falando sobre isso. Claro que vocês não deram muita sorte com quem fala, mas tudo bem, isso não é um problema. É só sair daqui e procurar para ler ainda mais, para estudar ainda mais. É uma oportunidade para a gente. Vamos seguir. Não sei onde eu parei, mas a gente vai seguir, vamos lá. Ele disse-lhe tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu o digo, porque vos foi dado compreender todos esse mistério. Ele procedia com o povo como faz com as crianças, isso eu falei já. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das suas palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro. E tem uma coisa também, ó. Tem uma parte que ele fala assim: sem a luz da razão, a fé se enfraquece. É possível para nós que já estamos aqui uma razão sem reencarnação? Para pensar, né? Pode emitir a resposta mentalmente que eu recebo. Tem luz da razão sem mortalidade da alma? Tem luz da razão deixando alguém que está perto da gente passar fome? Então, tem luz da razão de uma casa espírita com estudo diário, que não acolha quem está passando necessidade? É óbvio que aqui eu acho que a maioria sabe do trabalho de sábado, né? Não é de sábado, é o trabalho de todo dia, né? E tem outros dias da semana também, mas que se concentra no sábado pela manhã, o maior trabalho ligado às famílias das comunidades aqui ao redor, sejam elas com as mães, né? Ou alguns pais até que vêm, avós, mas sobretudo com as crianças. Por que com as crianças? Para a gente formatar ela e botar num quadradinho que a gente quer, que nem tentaram fazer lá atrás com a gente, que a Igreja Católica fez, não. Não tem que estar formatado. É mostrar a oportunidade de uma vida com mais moral. Eu não quero doutrinar as crianças, eu quero muito pelo contrário, eu quero desde cedo ampliar a visão dela para Deus, para Jesus, e o impacto da oportunidade que a gente tem de conviver com o bom, com o bem, com as coisas que acalmam o coração, com as coisas que elevam. Quando a gente vê aqui, né, a minha esposa, ela trabalha nesse trabalho, né, junto com a nossa amiga ali, e ela tinha uma turma de crianças maiores, aonde aqui, por um acaso, um dia lá que eles se cotizaram e botaram um bolo para a criança, foi o primeiro parabéns da vida da criança. Vocês têm noção do impacto disso? Tu tem noção do maior luz de um candeeiro do que essa? De eu voltar para cá, é claro que se alguém vai falar assim, mas ela vai voltar para casa e vai falar que ela teve uma coisa que não teve em cá, cara, descomplica. Essa criança teve um bolo, todo mundo cantou parabéns, e ela falou, tia, eu nunca tive um bolo. Então, eu acho que é um pouco disso. Quando a gente fala de fazer a reencarnação valer a pena, é esse movimento aqui. Eu posso ter cursos aqui, faculdades lindas, eu vou preparar um monte de gente para falar sobre a imortalidade da alma, falar de fluido, falar de um monte de coisa aqui, complexa, que também é importante, porque a gente vai ter que adquirir esse conhecimento, queira ou não, então vamos estudando, tá? A gente precisa desse conhecimento também, mas vou lembrar lá de trás, né? Nossa formação é católica, né? A fé sem obra é morta. Isso eu aprendi com a minha avó. Aprendi com a minha avó lá no Salesiano também, que era um colégio de padre, que a gente estudou. A fé sem obra é morta. E a fé sem reencarnação complica. Eu não consigo mais, a gente estava conversando sobre isso algum dia, eu não consigo mais entender o mundo sem
a pluralidade das existências sem a reencarnação. Seria complexo para mim. Se eu descubro isso, que vai ser impossível, porque isso é a verdade, seria muito difícil para mim. Vamos lá. Vamos terminar. Vamos caminhando aqui para o final, né? Ele fala, vou ler de novo. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Esse é o tema. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige. Entenderam isso? Ó? Todo conhecimento, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, visto que a pessoa a quem uma luz chega muito acima do que ela poderia ia deslumbrar, sem esclarecer. É a mesma coisa que pegar as crianças aqui de uma sala, né, de 2, 3 anos e botar na sala de 9 anos. Não tem exemplo melhor, serve para a escola também. Né? Vamos botar no ensino médio alguém que ainda não passou pelo fundamental. Aquela luz ali vai fazer nenhuma movimentação, aquele conhecimento não vai alcançar o objetivo. É um pouco sobre isso. Se a gente fizesse um teste aqui e apagasse a luz, né, se estivesse num ambiente fechado, porque aqui tem claridade da rua, no ambiente fechado, fechar a luz e ligar repentinamente, o que acontece? A gente sente, né, até uma tonteira, exatamente isso também, fisicamente simbolizando. Não adianta eu levar muito conhecimento, lá no começo a gente já falou um pouquinho sobre isso, ele reforça aqui no comentário. E a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, por isso que eu não pego alguém que chega à casa espírita e vai lá estudar o céu e o inferno primeiro. Tem que estar na base, tem que estar vindo, tem que se incorporar à casa, fazer o evangelho, se possível, adquirir o que é o espiritismo e ler. A gente aqui não tem esse curso especificamente, né? Se tiver, me corrijam. Mas não tinha, mas tem o livro. Então, é esse caminho que a gente tem que fazer. O conhecimento vai chegar a todos, mas vai chegar no tempo certo. A nós já chegou. A responsabilidade é maior. Aconteceu com as sociedades o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir no seu tempo. E o grão semeado fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Por quê? Chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. Porque a obscuridade ele é pesada. Então, a gente fala muito isso. E aqui a gente vai começar um trabalho muito em breve também com os dependentes de álcool e outras drogas. A gente tinha um trabalho, eu e alguns outros médicos daqui, em outro local, né, com essas pessoas, e eu acho que é o melhor exemplo. Né? A gente está ali fazendo um trabalho e a gente quer resposta imediata. Né? Não tem resposta imediata para nada. Né? Quando ele fala assim, ó, cedo ou tarde, vai ser descoberto. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, porque a obscuridade ele é pesada, serve para tudo. Né? A dependência, né? E essas comunidades aqui em volta são muito atingidas pelo alcoolismo. O alcoolismo é a maior dependência que existe na história. É maior do que todas. A gente acha que são outras dependências. O alcoolismo é a porta de entrada para tudo. O álcool é um ponto-chave de todas essas questões. E quando a gente fala dessas pessoas, quando a gente fala do olhar na direção dessas pessoas, a gente fala disso aqui, ó, de levantar a luz lá no candeeiro e ter uma paciência que pode ultrapassar as reencarnações. Ou não. Ou não. O que a gente não pode é não levantar o candeeiro. E a doutrina espírita está para eles,
tá para todos aqueles que estão de alguma forma enveredados pelo sexo desvirtuado, qualquer outro tipo de dependência, seja de jogo ou não, para as dores familiares que nós temos. Quantas pessoas vêm aqui por dor nas relações familiares? Pessoas que foram planejadas para reencarnar juntas. Ah, mas acontece, e acontece de fato. O que a gente faz? Evangelho. Se eu estou aqui, quantas pessoas tomam passe de cura aqui por tempos? Para que eu tomo passe de cura? Para fortalecer a parte física, porque muitas vezes fisicamente a gente já vai ficando desgastado com o longo do tempo mesmo, mas sobretudo para fortalecer o nosso espírito, fortalecer acerca das responsabilidades, comprometimento e milindres, que já falamos da questão infantil. É ali naquela sala, né, e na sexta-feira, na desobsessão, que a gente vê o impacto de não olhar para o candeeiro que está aceso. E aqui não tem nenhum medo, nenhuma intenção de colocar medo, nem a mim, nem a ninguém. É de oportunidade de caminhar junto para um lugar melhor. A doutrina espírita é esse lugar. Não é o lugar de botar medo, senão você vai para aqui, vai para ali, né? E a gente mata o inferno e cria o umbral, que é o inferno do espírita. Tem inferno, não tem céu e não tem inferno. Isso é simples. Também, se quiser, busca ali, que está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Está no céu e inferno também. Não tem. O que tem aqui é essa história aqui, ó. Jesus, através do que nos deixou, e Kardec nos trouxe de uma forma que a gente pudesse entender. O resumo desse capítulo é isso. Ó, não estou conseguindo engolir esse pão porque está seco. Aí o Jesus, com os apóstolos, e Kardec pegou, molhou o pão aqui no café com leite, para quem gosta, falou, ó, vê se dá para comer agora. Agora dá. É isso. Né? É um exemplo clássico de falar, isso é doutrina espírita. E aí sim, eu vou poder olhar para dentro, e aí vou falar uma coisa que na palestra que eu vi hoje do Altivo, era a palestra sobre consciência. Que não é o tema de hoje, mas como olhar para a reencarnação sem ter consciência? Não tem como. Então, qual é a consciência do espírita sobre esse estudo? Quais caminhos eu ganho, né, em acessar minha consciência e me responsabilizar sobre a minha vida, sobre quem está ao meu lado, um tutelado meu, um amor meu. Essa é a grande oportunidade da gente. Então, quando eu pego o Livro dos Espíritos e olho tanta coisa que a gente vem aprendendo, e sobretudo mastigado, essa é a responsabilidade que aumenta para a gente. Toda vez que de alguma forma eu sou chamado para vir aqui, eu faço uma autoanálise, por que eu venho? Né? Por que eu venho? Por que eu estou fazendo aqui? E aí, olha, 20 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria aí. Porque aqui e aí é igual, então eu vou mudar. Quando eu falar aqui, não é aqui em cima, em pé, não. Eu estaria aqui. Por que eu consigo acessar isso? Porque tinha uma avó orando lá, que nem uma danada para eu poder acordar, né? Enquanto minha mãe trabalhava, porque não tinha nem tempo para rezar. Porque alguém estava olhando nessa direção, e tenho certeza que todos nós temos esse olhar em nossa direção. É óbvio que a vida muda, então a gente passa a olhar para a direção do outro. Nós, pais, mães, avô, né, que sou, a gente ganha essa responsabilidade. Então, quando a gente olha para uma neta de 4 anos, a gente fala assim, bendita doutrina espírita. Que bom poder educá-la aqui dentro. Quantos desafios para quem anda solto. Quantos? A nós. E, sobretudo, a esses que a gente carrega com responsabilidade. Então, que a gente não possa perder, dentro das quartas-feiras que a gente vem aqui estudando, que a gente vem aqui, de alguma forma, direcionando o nosso olhar e o nosso ouvido
para o aprendizado da doutrina espírita, uns aqui com 40 anos de doutrina espírita, 50, outros com semanas, meses, não importa, que a gente possa direcionar esse olhar a fim de reconhecer que eu estou no lugar certo. Que quando ele começa o capítulo lá, e fala assim, ó, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, eu hoje tenho a certeza que isso quer dizer. Não só a palavra, mas sobretudo o sentido. No dia a dia, amanhã, quando eu tomar uma decisão, eu falo, caramba, estou acendendo a luz. E, que nem Santo Agostinho, né, fazia no final do dia, ó, essas atitudes que eu tirei, que eu tive aqui hoje, ó, soprei a vela lá do candeeiro, ó, apaguei a luz, vou lá acender de novo. Pode ser uma desculpa, pode ser um perdão, e todos os movimentos que a gente consegue fazer com o aprendizado da doutrina espírita. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja com a gente. Agradecemos profundamente o nosso irmão Maico pelo estudo. E a casa espírita é aquele lugar que nós buscamos para acender a nossa candeia, preenchê-la de azeite para que ela se mantenha acesa. Que Deus possa abençoar o nosso esforço. Passamos agora para o momento dos passos, pedimos que os médios possam se posicionar. Amado Mestre Jesus, pedimos, Senhor, que as suas vibrações salutares possam recair sobre todos nós, necessitados do teu amor. Só tu sabes, Senhor, aquilo que necessitamos e precisamos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada e que possamos receber de ti todo o amor. E assim, envoltos desse amor, dessas vibrações de cura, pedimos, Senhor, a permissão para iniciarmos os momentos dos passos. Que assim seja, graças a Deus. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 179, o novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, em João, capítulo 13, versículo 34. O novo ensinamento do Mestre traz uma nova provocação, uma nova reflexão acerca da nova amplitude de suas palavras. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, traz sutil, porém especial diferença para o mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo institui um dever, em cuja execução não se espera a compreensão alheia. A nova sentença possui ainda mais profundidade e amplitude de valor e significado, e assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garantindo o entendimento recíproco. A exortação contida na segunda sentença convoca a todos a uma abordagem caracterizada pela reciprocidade de sentimentos e não pela individualidade de ações. Amar ao próximo como a ti mesmo revela atitude e sentimentos unidirecionais, independentes da consciência alheia. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, requer dos agentes envolvidos a reciprocidade de intenções, de sentimentos e de atitudes. Observamos nesse novo ensinamento uma nova complexidade de ideias e atitudes,
uma nova carga de responsabilidades e um novo dever a cumprir, moralmente mais elevado. Jesus nos trouxe esse novo ensinamento diante de tudo o que havia nos ensinado anteriormente. Ao aprendiz mais preparado e equipado com novas lições, ele impôs novo ensinamento, novo entendimento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assegura a verdadeira solidariedade e reciprocidade entre os discípulos. O implícito está o sacrifício pessoal de cada um no exercício desse novo ensinamento. Passamos agora para a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz. Deus, Pai de amor e misericórdia, pedimos ao médico Jesus, pois somente Ele, o meigo nazareno, consegue curar e cicatrizar as feridas de muitos que, sem direção, perdidos, por não saberem usar seu livre-arbítrio, sofrem. Pedimos ao médico Jesus, por vocês, irmãos que lutam pelo próximo, sem esperar o retorno. Pedimos ao médico Jesus, pelos irmãos que já entendem a doutrina espírita, entendem o Evangelho de Jesus e assim ajudam, aliviam, saciam, sem comentários, mas certos de que a providência divina lhes dará em dobro. Pedimos ao médico Jesus a cura desses que não conseguem pensar, vivenciar o amor divino, que não conseguem se livrar das vicissitudes terrenas, dos arrastamentos para o mundo, e perdidos, desorientados, choram por não saberem se livrar de tantas dores, e angustiados se refugiam nas drogas, nos vícios, sendo presas de espíritos malfeitores do além. Todos nós, desencarnados e encarnados, peçamos ao médico Jesus, o meigo nazareno, por esses, para que consigam ter forças para saírem desses abismos de presas. Pedimos ao médico Jesus a cura da mente dessas pobres almas indefesas que ainda se arrastam pelas incredulidades que cada um traz e presos pela consciência de séculos e séculos, agindo no mal, sofrem tais consequências. Pedimos ao médico Jesus por esses seres voltados para o mal, porque somos irmãos,
também filhos de Deus, o Pai de amor. Pedimos ao médico Jesus para que chegue o instante de ver em sua grandiosa luz raiar sobre si, e com essa maravilha sentirem-se livres dos arrastamentos, curados e libertados do mal, e envolvidos nessa imensa luz, sentir seus corações vibrarem alegrias, vibrarem o amor, agradecidos em sã consciência ao Pai de amor, o meigo Nazareno, o Mestre Jesus, gratos aos irmãos que os ajudaram, encorajaram a outros com palavras, com abraços acolhedores, abraços aquecedores, e o ajudaram a trocar seus farrapos por sedas e o alimentaram com o pão. E não mais incrédulos, mas com fé e esperança, caminharão rumo ao progresso, seguindo o guia e modelo, o meigo Nazareno. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo seu infinito amor, pela sua ajuda e amparo, mas, sobretudo, Senhor, te pedimos a ajuda para te servir com fé e constância. Agradecemos aos espíritos benevolentes, trabalhadores da nossa casa de amor. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, mas, sobretudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para finalizarmos o estudo da quarta de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.